Com a paralisação das obras públicas que estavam sendo levadas a cabo pela Odebrecht em primeiro lugar, mas também pelas demais empreiteiras, como o AES e Andrade Gutierrez, nós temos que outras empresas estão tomando o lugar da realização dessas obras. E o que chama a atenção que aqui o que temos nesse momento é que grandes monopólios internacionais estão executando obras de infraestrutura e que eram monopólios que atuavam principalmente no setor agrícola. Como, por exemplo, a Bunge, ela gastou 300 milhões de dólares na construção de 2 terminais portuários no Amazonas, que foram inaugurados em 2015. A Cargill e a empresa chinesa COFCO Agri, que ela está respaldada nesse momento pelo Banco de Desenvolvimento da China, eles têm interesse em participar na construção de grandes projetos de rodovias. E coloca os números para isso de que, por exemplo, nos Estados Unidos, somente para o transporte da soja, 20% ela não é realizada por outro mecanismo que não seja a ferrovia. Na Argentina seria 16%. Sendo que no Brasil 65% da soja é transportado por outros mecanismos além das rodovias, que aumentaria os custos em 30%. A paralisação, por exemplo, no sentido da rodovia BR-163 no Mato Grosso até o terminal de Mirituba, que fica em cima da margem do rio Tapajós, na Amazônia, ele foi paralisado durante 4 meses em abril. Mas agora a pressão dos monopólios é para que isso seja continuado. Ou seja, de fato o que nós temos aqui é uma movimentação, em primeiro lugar aplicada pelos monopólios imperialistas, onde as empreiteiras brasileiras estão perdendo espaço para os monopólios estrangeiros também nas obras de construção. Ou seja, elas estão deixando de atuar simplesmente na produção agrícola e pecuária no geral, para também atuar nas obras de construção, porque a crise é enorme. Então ela, digamos assim, está matando o cachorro a grito. Isso também revela que não há nenhum problema de corrupção aqui. Porque essas empresas também aplicam corrupção onde elas atuam. Há farta informação sobre isso. O que se trata é uma disputa do mercado mundial em uma situação em que a crise avança. Nesse momento, a crise no Brasil tem aumentado muito. A agricultura já representa 23% do produto interno bruto, segundo os dados oficiais, e 45% das exportações totais do Brasil. A agricultura tem crescido a ritmos surpreendentes. Por exemplo, no ano passado cresceu em 30%, alcançando 240 milhões de toneladas métricas, no caso da produção de grãos. E a produção de soja, ela tem crescido nos últimos 20 anos em ritmos superiores aos 13%. Então, basicamente, o que nós temos nesse momento como teses? O imperialismo impõe para o Brasil o direcionamento da economia para a produção de matérias-primas, principalmente agrícolas, porque o país é grande, o clima é favorável e, nesse sentido, é preciso, dentro da divisão do trabalho mundial, tentar sugar o máximo dos vários países para conter a forte queda
da taxa de lucros. Por isso que nós temos uma desindustrialização intensa e um direcionamento do país para a agropecuária. E nesse contexto também entra a pressão contra os capitais nacionais, no sentido de abrir espaço para os capitais estrangeiros, o grande capital principalmente imperialista. E aqui voltamos a colocar a nossa tese. Aquela política dos governos Lula de criar superempresas nacionais para concorrer na economia nacional, o imperialismo não quer isso. Ele quer o Brasil como um fornecedor de matérias-primas. Isso se encontra dentro do âmbito da crise capitalista mundial e, se não houver uma resposta contra o imperialismo, que nós vamos ter é o Brasil voltando à época da colônia. Assista aos nossos vídeos no canal Gazeta Revolucionária do YouTube. Nós temos nossos hangouts nas terças-feiras às 19 horas, horário de Brasília, e também temos as nossas matérias no site gazetarevolucionaria.com.br. Agradecemos a todos pela audiência.